Olá, meus irmãos, estou aqui mais uma vez, novamente fazendo mais um vídeo para que por meio do mesmo a gente venha a se edificar um pouco mais no que diz respeito à palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer aqui este vídeo, fazer aqui uso do capítulo 3 de Amós, meditar com vocês aqui no que diz respeito a esses versículos aqui. Depois a gente vai procurar fazer do capítulo 4 também, do capítulo 5, vamos ver aqui, conforme Deus nos orientar aqui, a gente vai fazer. Interessante aqui, em primeiro lugar aqui, nós precisamos entender o seguinte, que é Deus falando por intermédio do profeta Joel. Neste caso, se você crê, se você acredita no profeta, se você está lendo um livro que você acredita no que está sendo falado, então você não vai acreditar em meios textos, você vai acreditar em todas as palavras que está sendo ali declarada, afirmada, revelada por meio desse profeta. Amém? Então o que nós temos aqui no primeiro versículo é a seguinte mensagem, que eu separei aqui os textos em cores, ó, cada partezinha do capítulo eu separei em cores para ficar melhor para nós meditar. São 15 versículos, vamos meditar rapidinho. Então vejamos aqui, o primeiro versículo diz aqui, nessa primeira partezinha aqui, desta primeira cor aqui, diz o seguinte: ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Ponto aqui. Então aqui, querido, o que nós vemos aqui nessa primeira parte é o seguinte: aqui o profeta está pedindo para que esta palavra seja ouvida. Muito bem. Então eles ouçam esta palavra que o Senhor falou. O Senhor falou esta palavra contra quem, meus irmãos? Contra os israelitas. Bom, espera aí. Só comentando aqui. Eu não posso pegar, porque tem pessoas que pegam muitos textos do Antigo Testamento para passar para os dias de hoje. É lógico que temos que descobrir se esses textos realmente estão falando para os nossos dias de hoje, porque lá muitas profecias são para os nossos dias ainda, são para o futuro, são profecias também que já se cumpriram. Neste caso é interessante a gente saber se o texto literalmente está falando para nós. Neste caso aqui nós estamos vendo que não. Essa mensagem aqui é para os israelitas. É para os israelitas. Isso aqui, o texto aqui está descrevendo um fato, algo que aconteceu no passado. A gente pode tirar algum proveito, alguma lição? Lógico, sim. Agora nesse ponto sim. O que nós não podemos é tirar aqui os personagens e colocar outros personagens no texto. Exemplo, simplesmente apagar aqui o nome de israelitas e fazer o que? Colocar igrejas. Ou outras pessoas que são ainda mais radicais, que são tão contra, né, o evangelho. Melhor, eles são contra o que muitos líderes religiosos estão fazendo. Eu também, em parte, muitas coisas eu não concordo, vejo muitos erros, mas eu não posso aqui pegar e apagar esse nome aqui, israelitas. Eu estou aqui num programa aqui que eu posso editar. Eu poderia apagar aqui e colocar líderes. Tem pessoas que começam lendo isso aqui, pessoal, depois eles vão falando, esses líderes fazem isto, fazem aquilo. Quer dizer, ele está fazendo uma interpretação totalmente errada do texto em que está lendo. Pois bem, nós sabemos que aqui é Deus falando por meio do profeta Amós,
e que a palavra é contra os israelitas. Tá entendendo? E aí ele diz mais aqui, faz ponto e vírgula e diz, aí continua, contra toda esta família que tirei do Egito. Veja bem aqui a expressão, ó, que tirei do Egito. Irmãos, vocês que estão vendo esse vídeo, a gente não está lendo um texto que a gente crê. Então o que é que o profeta está dizendo aqui que o Senhor falou? O profeta está falando aqui que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Está aqui. Mais clareza do que isso aqui eu acho quase impossível. Então o que a gente vê aqui no primeiro versículo é uma declaração, né? Esta família que eu tirei do Egito. Por que eu estou falando assim? Porque existem um grupo aí atualmente, eu não sei quando surgiu, não sei se esses ensinamentos são novos. Para mim é novidade, mas tem um monte de gente por aí já ensinando que não foi Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Bom, e eles usam os textos de certos profetas, como Jeremias, aqui mesmo no caso de Amós, entre outros, só que eles esquecem parte como essas aqui, ó. O próprio profeta está dizendo aqui que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. Então, irmãos, é uma vergonha a pessoa não pegar todos os versículos da palavra de Deus e ensiná-los, e pegar apenas parte desses versículos e ensinar para montar um pressuposto que a gente já tem. A pessoa parte de um pressuposto e aí vai caçar versículos e tirá-los do contexto para provar aquilo que ele está falando. Então você vê aqui, né? Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Pronto, 2 pontos. Aí ele vai falar aqui. Veja aqui a primeira mensagem aqui, ó. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Veja que declaração, essa aqui é a mensagem de Deus, aqui é Deus falando. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei, por causa de todas as suas maldades. Ah, sim, agora aqui a gente vai ter aqui é interessante aqui, o versículo 2, ele começa trazendo a mensagem, né? Aqui na mensagem, Deus começa dizendo que escolheu os israelitas de entre todas as nações da terra. Ou melhor, ele separou de entre todas as nações uma nação, que é a nação de Israel. Aqui está muito claro, precisa ser inteligente para ver isso aqui. Você pode até não crer, mas você não precisa ser tão inteligente para entender isso aqui, ó. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei, por causa de todas as suas maldades. Bom, aqui faz ponto e vírgula e diz, por isso eu os castigarei. Bom, aqui está falando de castigo, né? E agora, por quê? Por que Deus está dizendo que vai castigar o seu povo? Por causa de todas as suas maldades. Olha, por causa dos pecados dos israelitas. É isso aqui, que é por causa disso que Deus está dizendo que vai castigá-los. Nenhum momento aqui está dizendo que a nação de Israel não foi uma nação escolhida por Deus. Pelo contrário, aqui está mais do que claro, aqui através do profeta Joel, está claro aqui que o Senhor tirou o seu povo lá do Egito. Está muito claro aqui que o Senhor escolheu eles. Aqui o Senhor está dizendo que vai castigá-los por causa da desobediência deles. Isso aqui faz parte do plano de Deus. Discutir não vai passar de heresias, né? Como é que eu pego um texto aqui do profeta Amós para ensinar e não acredito em tudo que o profeta está falando? Bom, aqui é o próprio Deus falando por meio do profeta Amós, dizendo que tirou, né, os israelitas lá do Egito, e também declarando abertamente aqui por meio do profeta que escolheu somente eles, apenas eles, de entre todas as nações. Aí vem aqui essa segunda parte aqui, ó, nessa outra coisinha aqui. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Você tem que entender aqui, querido, que esse tipo de pergunta aqui, eu não sei explicar o nome desse tipo de pergunta, mas é um tipo de pergunta
Quem for professor assim de português sabe explicar melhor essa parte. A questão é que esse tipo de pergunta aqui é um tipo de pergunta que já está dando a resposta, ó. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Aí o que você poderia responder aqui? Lógico que não. Como duas pessoas vai andar juntas? Como elas vão andarem juntas se não tiverem de acordo? Não tem como, né? Ó, o leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? Não. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Não. Versículo 5. Cai o pássaro num laço se não há nenhuma armadilha? É lógico que não. Será que a armadilha do laço se desarma se nada foi apanhado? É lógico que não também. Aí continua no versículo 6. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Lógico, sim, treme. Porque a trombeta ela toca para dar aviso de guerra, né? De invasor é um toque de aviso, né? Então quando a trombeta ela toca na cidade, todo mundo treme, já sabe que não é coisa boa. Então, sim. Aí vem aqui. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Não. Lógico que não, né? Só ocorre alguma desgraça na cidade se o Senhor a tiver mandado. Agora, entenda bem, querido. Isso aqui significa o Deus em sua soberania. Não é porque aconteceu alguma desgraça assim que tenha sido o próprio Deus assim que tenha ido lá fazer. Não é isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu estou dizendo que, na verdade, por ação ou por permissão, nós não podemos discutir Deus aqui. Na verdade, tudo que acontece é porque, de alguma forma, ele ou faz ou permite. Ou faz por sua bondade, ou faz para nos corrigir, ou permite por causa do pecado do homem. Você está entendendo? É esse tipo de linha aí que a gente vai entender esse versículo aqui. Ó, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Veja que aqui é uma afirmação. Aqui Deus está dizendo, certamente o Senhor soberano, o profeta está dizendo aqui, certamente, essa palavra certamente aqui não é dúvida, pessoal. Ele é muito mais do que certeza. Está dizendo aqui, ó, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ou seja, sempre que Deus vai fazer alguma coisa, ele revela por meio dos seus profetas. Sempre foi assim, e é assim que a gente vê nas Escrituras. Pois bem, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Né? Ninguém. Ou seja, se o leão rugiu, quem não temerá? Todo mundo, né? Todo mundo vai temer, né? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Né? Não vai ficar nenhum, todos vão profetizar. Se o Senhor falou, né, irmãos? Então aqui essa segunda parte aqui, que eu coloquei nessa cor aqui, são esse tipo de perguntas que você vê aqui, né? As respostas já estão na cara. O que nos chama mais atenção aqui é aqui no versículo 7, quando o Senhor diz, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os seus profetas. Muito bom. Então aqui nessa outra partezinha aqui, diz o seguinte, o Senhor fala aqui da seguinte maneira, ó, proclamem os palácios de Asdod e do Egito. Aí faz 2 pontos, ó, reúnam-se nos montes de Samaria. É como se o Senhor estivesse pedindo para esses pessoas aqui do Egito, de Asdod, se reunir. Na verdade não é como, é isso mesmo, para que eles se reúnam-se nos montes de Samaria para o quê? Para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Samaria, tá entendendo? Nossa, é cidade dos judeus, né? Então, que eles se reúnem ali nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Do seu povo, do povo dessa cidade, que na verdade
É o povo de Israel. Muito bem, aqui o Senhor está pedindo aqui que esse povo se ajunte, né? Que se reúnem nos montes da cidade. Aí continua aqui, ó. Eles não sabem como agir direito. Olha aí. Declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Olha. Meus irmãos, você está entendendo aqui? Aqui, o pessoal aqui, ó, estavam roubando e saqueando. Eita, meu Deus, ó. Eles acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, olha, portanto, essa palavra portanto aqui está relacionada com o que está ali, ó, com relação ao roubo e o saqueamento. Esse portanto aqui está interligado por lá, quer dizer, por causa daqui e dali, assim diz o Senhor soberano. Ou seja, portanto, assim diz o Senhor soberano. 2 pontos. Um inimigo está cercando o país. Veja bem, pessoal. Ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Está entendendo, pessoal? Aqui é tipo aquele provérbio que diz que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? O pessoal aqui de Samaria fizeram roubos, saqueamentos, e agora o Senhor está dizendo que o país vai ser cercado e vai ser derrubado tudo ali, as suas fortalezas, e saqueado os seus palácios. Olha aí o troco, tá entendendo, pessoal? Aqui, pessoal, não está falando de líderes de igreja, aqui não está falando da igreja, aqui está falando da nação de Israel. Aqui é o contexto bíblico, o contexto histórico, cultural. Aqui não envolve outra coisa. Você pode até tirar algum exemplo, por exemplo, saquear, isso é bonito para a igreja? Não. Roubar é uma coisa que a igreja deve fazer? Não. Nós já estamos vendo aqui um exemplo que não é uma coisa que agrada a Deus. Então, nessa condição aqui, você pode até pegar um texto deste e fazer uma pregação até de 1 hora. A questão é que você não pode trocar os personagens aqui, dizer uma coisa quando na verdade não é o que está no texto. Então vem aqui a outra partezinha aqui, ó, o versículo 12. Assim diz o Senhor: assim como o pastor arranca da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com um canto de cama e um pedaço de sofá. Pessoal, isso aqui é duro, viu? Isso aqui está falando de quem, pessoal? Serão arrancados quem? Os israelitas de Samaria, pessoal. Será que aqui tem, no lugar desse nome aqui tem líderes religiosos? Será que aqui no lugar que tem a igreja? É lógico que não, pessoal. Isso aqui é tirar o texto do contexto. Você vê aqui claramente que é uma palavra literalmente contra a nação de Israel, não tem dúvida. Só mesmo uma pessoa que gosta de fazer polêmica ou então tecer alguma heresia que vai trocar os personagens do texto, né, irmãos? Então vamos continuar aqui, ó. A última parte aqui, ó. Ouçam isto. Deus está falando lá para aquelas da Egito, lá, o pessoal lá que ele disse que tinha que se reunir lá, para se reunir lá. Ele diz, ó, ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó. Você está entendendo, pessoal? Que eles se tornassem testemunhas contra a descendência de Jacó. Veja só. Declara o Senhor soberano, o Deus dos exércitos, ó, no dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados. É nesse ponto aqui, ó, para que eles se tornem testemunhas, ó. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados. Veja só, pessoal, no dia em que esse eu aqui, irmãos, é Deus. Deus está dizendo, no dia que eu for castigar Israel, vocês serão testemunhas contra a descendência de Jacó, no dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados. Tá aqui, ó, o motivo aqui, ó, é o pecado, ó. Tá entendendo? Então, o que a gente vê aqui? No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados. Se Deus... Por que, pessoal, essa insistência? Não, as pessoas estão dizendo por aí que Israel não servia, não era Deus, não. Israel servia era a Deus pagãos. E por que Deus, o que Deus tem a ver com esse povo que não pertence a ele, que não tem nada a ver com ele? Por que Deus não foi fazer, não foi profetizar lá, não escolheu o Egito então? Você está entendendo, pessoal?
Nós vamos ainda falar um pouquinho sobre essa questão aqui. Destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas, e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Bom, pessoal, é aqui naquela questão que eu queria falar. Você vê aqui que as pessoas conseguem tirar tudo do contexto bíblico e histórico. Ou seja, a nação de Israel se envolveu em idolatria? Sim, lógico que sim, ninguém está negando isso. Os profetas falaram dessas coisas. Quando a Bíblia descreve a história de Israel, ela não esconde, mostra que em muitas vezes eles se uniam, se casaram com pessoas estranhas de outras nações, coisas que não era permitido. Eles foram segundo outros costumes, segundo outros deuses, e eles realmente pecaram e foram punidos muitas vezes. Quando eles se arrependiam, o Senhor os perdoava e os traziam de volta. Agora a questão, pessoal, é que a pessoa pega aqui um versículo que está falando: os filhos de Israel adoraram o sol. Pronto, aí eles pegam aquele versículo e dizem: o povo de Israel, o Deus de Israel não é o Deus criador dos céus e da terra, é o sol. Simplesmente porque ele não consegue entender a história de Israel. Ele pega ali um pedacinho da história de Israel e formata um discurso ou edita um vídeo bem bonitinho. Aí fica lá um monte de gente favoritando o vídeo, compartilhando. Você está entendendo, pessoal? E assim outras pessoas vão sendo enganadas, simplesmente porque o cara pegou e falou bonito. Não, ele falou bonito, ele pegou um versículo lá que está falando claramente, né? Exemplos, nós vamos falar mais exemplos aqui de versículos onde Deus diz que não aceita os sacrifícios, por exemplo, os holocaustos. Bom, se tirar isso aqui, pessoal, do contexto, fica fácil demais até para dizer que Israel estava oferecendo sacrifícios a Deus pagãos. É lógico que eles fizeram isso também, eles fizeram isso, né? Mas a gente precisa entender o porquê de Deus não aceitar os sacrifícios. A gente tem que ver o porquê. Tá entendendo, pessoal? Então eu peço aí a vocês que se inscrevem no meu canal. É um canal simples, eu não tenho assim muita tecnologia para fazer uns vídeos com muita tecnologia, mas o interessante aqui, o que importa aqui é a palavra de Deus. Isso é que é importante. Então peço que você também, se concorda aí com o que está sendo falado aqui no vídeo, compartilhe também, pessoal. Vamos alcançar um número grande de pessoas para ver a verdade das escrituras. Eu quero aqui já deixar claro para vocês que eu não estou aqui para defender líderes religiosos. Não, eu não estou aqui para defender uma religião A ou uma religião B. Pessoal, o meu negócio aqui é com a palavra. Eu não cito nem qual igreja eu me congrego, se bem que eu vejo alguns erros lá também. Mas vamos sim dar ênfase à palavra de Deus, às escrituras. Para nós aqui o que importa é as escrituras. Doa em quem doer. Beleza, pessoal? Eu agradeço aí a vocês pela atenção. Obrigado.